Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós veremos o retículo endoplasmático, o complexo golgiense e os lisossomos. Nós veremos agora o retículo endoplasmático. Nas primeiras observações ao microscópio fotônico, a célula parecia ser preenchida por um fluido aparentemente homogêneo e viscoso, contido pela membrana plasmática. À medida que a citologia foi se desenvolvendo, os cientistas descobriram no interior das células o núcleo e as regiões citoplasmáticas diferenciadas. Então, com o auxílio do microscópio, os cientistas começaram a observar as células e foram percebendo as partes que existiam na célula, né, o núcleo e as outras regiões. Os citologistas notaram, por exemplo, que algumas regiões citoplasmáticas coravam-se intensamente quando tratadas com certas substâncias, revelando que elas eram diferentes do restante do citoplasma. Como essas regiões eram particularmente abundantes em células de glândulas, os cientistas imaginaram que ali seria o local de produção das secreções. Então, os cientistas também passaram a utilizar corantes para poder visualizar melhor a célula. E eles perceberam que algumas regiões da célula se coravam mais do que as outras. E nas células glandulares isso também ocorria. Então eles imaginaram que essa região seria responsável pela produção de secreções, já que elas eram abundantes em células de glândulas, né, que são células responsáveis por produzir substâncias. A microscopia eletrônica mostrou que certas estruturas identificadas no microscópio fotônico, por suas afinidades por determinados corantes, eram parte de um desenvolvido sistema, o retículo endoplasmático. Então os cientistas perceberam que o retículo endoplasmático ele se corava por determinados corantes, né? E era um sistema bastante desenvolvido que existia na célula, que recebeu o nome de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, presente em todos os tipos de células eucarióticas, é uma rede membranosa de bolsas achatadas e de canais tubulares interligados, cercados pelo citosol, a solução aquosa que preenche o citoplasma. Nas cavidades internas do retículo circulam diversos tipos de moléculas. Há dois tipos de retículo. Um deles constituído por canais de membranas lisas, o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, e o outro em que a face da membrana voltada para o citosol tem aderidos grânulos chamados ribossomos, sendo por isso denominado retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. O grau de desenvolvimento de cada tipo de retículo varia de acordo com as funções desempenhadas pela célula. Então, existem dois tipos de retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, que é aquele que não tem aderido em sua membrana ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela produção das proteínas. Já o outro retículo, o retículo granuloso ou rugoso, ele tem na sua membrana voltada para o citosol ribossomos aderidos, né? Então, como o retículo granuloso tem ribossomos, então ele está relacionado com a produção de proteínas. O retículo endoplasmático liso
é responsável pela síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides, ou seja, ele está relacionado com a produção de lipídios, né? Ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. A maioria das células apresenta pouco retículo endoplasmático liso. Entretanto, esse tipo de retículo é abundante nas células do fígado, que atuam sobre toxinas, álcool e outras drogas, inativando-as e facilitando sua eliminação. Então, as células do fígado têm o retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, já que ela está relacionada com a eliminação de toxinas e drogas, né? Toxinas, álcoois e outras drogas. O retículo endoplasmático rugoso tem por função principal a síntese de proteínas que ocorre nos ribossomos aderidos à sua superfície externa. Então, como o retículo granuloso ou rugoso tem ribossomos, então a função principal dele é a produção de proteínas, né, graças aos ribossomos que ele possui em sua membrana externa, né? Ribossomos são grânulos constituídos por moléculas de RNA associadas a proteínas. Então, o ribossomos ele tem um RNA que é o RNA ribossômico associados a proteínas. Existe uma subunidade menor e uma subunidade maior. Os ribossomos medem cerca de 30 nanômetros de diâmetro. Em uma célula imaginária que fosse ampliada 100.000 vezes, até o tamanho de um quarto de 3 metros por 3 metros por 3 metros, um ribossomo teria a dimensão de um grão de pimenta do reino. Então, aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática de um ribossomo. Então, ele tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. O RNA mensageiro, ele serve como molde para a produção de proteínas, porque ele tem um código. Esse código que ele tem determina quais os tipos de aminoácido a proteína vai ter, né? O RNA transportador, ele é quem traz os aminoácidos livres, para que eles possam ser juntados através do ribossomo pela ligação peptídica. Então, o que é que acontece? O RNA transportador vai trazendo os aminoácidos e se liga ao ribossomo. Lá no ribossomo, ele vai ligar um aminoácido no outro. Ele vai colar um aminoácido no outro. Então, a função do ribossomo é juntar um aminoácido com outro. Cada vez que os aminoácidos vão se juntando uns com os outros, vai formando as proteínas, já que a proteína é feita de vários aminoácidos unidos uns com os outros, né? Depois que o ribossomo junta os aminoácidos, o RNA transportador se solta do ribossomo e vai para o citoplasma capturar mais aminoácidos livres. A síntese de qualquer proteína na célula inicia-se em ribossomos livres no citosol. Dependendo do tipo de proteína produzida, o ribossomo adere ou não à membrana do retículo endoplasmático. Ribossomos aderidos às membranas produzem proteínas para o interior das bolsas do retículo endoplasmático. Essas proteínas são utilizadas na constituição das membranas celulares ou exportadas da célula na forma de secreções. Ribossomos que permanecem livres no citosol produzem proteínas utilizadas no interior da própria célula.
As proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso são aquelas que ou vão para a membrana plasmática, para as membranas celulares, ou então que elas vão ser exportadas para fora da célula. As proteínas que vão ser utilizadas pela própria célula, elas não são produzidas pelo retículo endoplasmático. Elas são produzidas por ribossomos livres no citoplasma, no citosol. Aqui na figura A, nós temos a representação do retículo endoplasmático granuloso e do retículo endoplasmático não granuloso. O granuloso é aquele que tem ribossomos aderidos nas suas membranas, né, na parte externa da membrana. Aqui nessa figura, os ribossomos estão representados por esses pontinhos escuros, né, pelos pontinhos pretos. Então, os pontinhos pretos estão representando os ribossomos. Como o retículo granuloso, o retículo endoplasmático granuloso tem ribossomos, ele está relacionado com a produção de proteínas ou que vão para as membranas celulares ou que vão ser exportadas para fora da célula. Já o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, ele não tem ribossomos. Como ele não tem ribossomos, ele não está relacionado com a produção de proteínas. Ele está relacionado com a produção de lipídios, de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides. Aqui na figura B, ela é uma fotomicrografia de corte de célula animal, mostrando o retículo endoplasmático granuloso e mitocôndrias. Então, essa parte aqui, onde tem esses pontinhos pretos, ela está representando o retículo endoplasmático granuloso. Já essa outra parte, onde tem a letra M, ela está representando a mitocôndria, né? Onde tem o M representa a mitocôndria e essa outra parte aqui está representando o retículo endoplasmático granuloso. É uma fotomicrografia ao microscópio eletrônico de transmissão com aumento de 51.000 vezes. Agora nós veremos o complexo golgiense. Por volta de 1898, ao tratar cortes histológicos de tecido nervoso com corantes à base de sais de prata ou de ósmio, o médico italiano Camillo Golgi, que viveu de 1843 a 1926, notou que a coloração se concentrava em áreas celulares bem definidas e sugeriu a existência de uma estrutura subjacente no citoplasma. Mais tarde, a microscopia eletrônica comprovou a presença da estrutura celular sugerida por Golgi, que passou a ser chamada de aparelho de Golgi ou complexo de Golgi. Então, o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, ele foi descoberto pelo médico italiano Camillo Golgi, né? Ao tratar a célula com corantes à base de sais de prata ou de ósmio, ele percebeu que existia uma área celular bem definida, né? No citoplasma da célula. O microscópio eletrônico comprovou a existência dessa estrutura, que recebeu o nome de complexo de Golgi em homenagem a Camillo Golgi, que foi quem descobriu pela primeira vez. O complexo de Golgi, atualmente denominado complexo golgiense, é geralmente constituído por 6 a 20 bolsas membranosas achatadas e empilhadas. No interior dessas bolsas, proteínas provenientes do retículo endoplasmático granuloso são modificadas
selecionadas e empacotadas em bolsas membranosas. O destino dessas bolsas pode ser o próprio citoplasma, quando elas contêm proteínas da membrana ou enzimas para digestão intracelular, ou meio externo, se a vesícula contiver proteínas a serem secretadas. Então, no caso do complexo golgiense, ele recebe as proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático granuloso. Então, as proteínas são produzidas no retículo endoplasmático granuloso, aquelas que vão fazer parte da membrana celular ou exportadas. Depois que elas são produzidas no retículo endoplasmático granuloso, elas passam para o complexo golgiense, que é um conjunto de bolsas membranosas achatadas e empilhadas. Lá no complexo golgiense, essas proteínas podem ser modificadas, ou seja, ela pode receber um açúcar e se transformar em glicoproteínas. Ela pode receber um lipídio e se transformar em lipoproteínas. E depois elas são selecionadas, ou seja, o complexo golgiense ele seleciona para onde é que essas proteínas vão. Se elas vão permanecer na célula, na forma de bolsas membranosas com enzimas digestivas, se elas vão para a membrana celular, ou se elas vão ser mandadas para fora da célula. Então, quem decide o destino dessas proteínas é o complexo golgiense. Muitas das substâncias que passam pelo complexo golgiense saem da célula e atuam em diferentes locais do organismo. É o que ocorre, por exemplo, com enzimas produzidas e eliminadas pelas células do pâncreas e que atuam na digestão. Substâncias de natureza proteica, como certos hormônios e muco, também são empacotadas e despachadas para o meio extracelular pelo complexo golgiense. Nessa função, o complexo golgiense elimina substâncias celulares úteis ao organismo, processo denominado secreção celular. Então, muitas substâncias importantes que são mandadas para fora da célula, elas passam pelo complexo golgiense, como por exemplo enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas. Então, o pâncreas produz diversas enzimas digestivas que vão atuar na digestão dos alimentos, como lipases que digerem lipídios, proteases que digerem proteínas, amilases que digerem amido. Essas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático granuloso, depois vão para o complexo golgiense e a partir dele elas são empacotadas e mandadas para fora da célula. Esse processo é denominado secreção celular. Ele também ocorre na eliminação de hormônios. Então, os hormônios são produzidos, são empacotados pelo complexo golgiense e são enviados para o sangue, onde eles atuam, onde eles são distribuídos pelo organismo e atuam. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática da localização e da estrutura de uma célula secretora de enzimas digestivas do pâncreas, célula acinosa. O pâncreas contém inúmeras bolsas denominadas ácinos pancreáticos, cujas paredes são constituídas por células acinosas. Então aqui nessa figura nós vemos, então essa estrutura amarela está representando o pâncreas, né? Lá dentro do pâncreas existem células organizadas de uma forma que é chamada de ácido pancreático. Essas células elas vão produzir enzimas digestivas que vão atuar na digestão dos alimentos. Então aqui nessa outra figura
nós temos a representação de uma célula acinosa. Então a célula acinosa, ela tem o retículo endoplasmático granuloso bem desenvolvido juntamente com o complexo golgiense. Então nesse retículo granuloso, no retículo endoplasmático granuloso, é onde ocorre a síntese das enzimas, né? A partir dos ribossomos presentes nesse retículo endoplasmático granuloso. Depois que essas enzimas são produzidas, elas passam para bolsas membranosas e vão para o complexo golgiense. Lá no complexo golgiense, ocorre a concentração e o empacotamento das enzimas. Depois que essas enzimas já são empacotadas, o complexo golgiense solta vesículas de secreção, que são bolsas cheias de enzimas dentro delas, né? São as vesículas de secreção. Essas vesículas de secreção se deslocam até a superfície externa da célula, onde elas liberam para o meio externo as enzimas presentes no interior dessas vesículas, que nesse exemplo são enzimas digestivas. Esse processo é denominado secreção celular. Então, no caso dessas células acinosas do pâncreas, elas produzem as enzimas no retículo endoplasmático granuloso. Depois elas passam para o complexo golgiense, são empacotadas, depois são enviadas em vesículas de secreção e liberam as enzimas digestivas para o meio externo da célula, né? Onde essas enzimas vão para o ducto pancreático e a partir desse ducto pancreático elas são liberadas no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Lá no intestino delgado, essas enzimas irão atuar na digestão dos alimentos. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática da estrutura do complexo golgiense, parcialmente cortado, para mostrar sua organização. Existe a face 6, pela qual proteínas provenientes do retículo endoplasmático penetram no complexo golgiense, e a face trans, pela qual as proteínas modificadas e empacotadas deixam o complexo. Então nós vemos aqui nessa figura, o retículo endoplasmático produz as proteínas. Depois essas proteínas são liberadas em vesículas. Essas vesículas se deslocam até o complexo golgiense e se fundem com as membranas do complexo golgiense. Lá dentro das membranas, as proteínas são selecionadas, podem ser modificadas e são empacotadas. Então, na fase 6 é a fase que recebe as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso. Lá no interior do complexo golgiense, as proteínas são selecionadas, podem ser modificadas e são empacotadas. Na fase trans, as proteínas que já foram empacotadas são liberadas em vesículas. Essas vesículas podem permanecer na célula na forma de um lisossomo. O lisossomo é uma vesícula cheia de enzimas digestivas que vai participar da digestão intracelular. Ou então essas vesículas podem ser mandadas para a superfície da célula, onde elas vão secretar as substâncias para fora da célula, que é o processo denominado secreção celular. Então é assim que acontece no complexo golgiense. Ele recebe as proteínas produzidas no retículo endoplasmático. Lá no interior do complexo golgiense, as proteínas são selecionadas, podem ser modificadas e são empacotadas. Depois elas são liberadas em vesículas. Essas vesículas podem permanecer na célula na forma de lisossomos,
ou podem ser mandadas para fora para secretar para fora da célula suas proteínas, processo de secreção celular. O complexo golgiense também desempenha papel importante na formação dos espermatozoides, dando origem ao acrossomo, do grego acros, que significa topo, e somatos, que significa corpo. Uma grande bolsa repleta de enzimas digestivas que ocupa o topo da cabeça do gameta masculino. As enzimas acrossômicas têm por função perfurar as membranas que envolvem o gameta feminino, permitindo a penetração do espermatozoide no momento da fecundação. Então, o complexo golgiense atua na formação do acrossomo do espermatozoide. Esse acrossomo, ele é repleto de enzimas digestivas para poder o espermatozoide conseguir perfurar as membranas do gameta feminino e conseguir penetrar e realizar a fecundação. Nessa figura, nós vemos a representação esquemática da diferenciação de um espermatozoide. Então, para a formação do espermatozoide, ocorre a formação do acrossomo, que será utilizado para o espermatozoide conseguir perfurar as membranas do gameta feminino. Então aqui tem a espermátide, que é a célula que vai dar origem ao espermatozoide. O que é que acontece nessa espermátide? Ocorre o crescimento do centríolo, que dará origem ao flagelo do espermatozoide, e ocorre também a fusão do complexo golgiense, né? O complexo golgiense ele vai aumentando de tamanho e vai acumulando enzimas digestivas. Aí o que acontece? A célula perde parte do seu citoplasma. Ela perde uma parte do seu citoplasma, ele é eliminado. Parte do citoplasma da célula é eliminado. As mitocôndrias permanecem porque elas que vão fornecer energia. Forma-se o acrossomo na parte frontal do espermatozoide. Ao final do processo, o espermatozoide terá a cauda, que é o seu flagelo, terá o acrossomo, cheio de enzimas digestivas, para poder ele conseguir perfurar as membranas do gameta feminino. Tem o núcleo, onde está o material genético do espermatozoide. Tem as mitocôndrias, que vai fornecer energia. E aí o espermatozoide já está formado, né? No momento da fecundação, o acrossomo irá liberar as enzimas na superfície do gameta feminino para perfurar suas membranas e ele conseguir penetrar no óvulo e realizar a fecundação. Agora nós veremos os lisossomos e a digestão intracelular. Além do empacotamento e da remessa corretos das secreções celulares, outra importante função do complexo golgiense é a produção de lisossomos, do grego lise, que significa quebra, e somatos, que significa corpo. São bolsas membranosas intracelulares que contêm enzimas capazes de digerir grande variedade de substâncias orgânicas. Então, os lisossomos, são bolsas membranosas que no interior dessas bolsas existem diversos tipos de enzimas digestivas, capazes de digerir uma grande variedade de substâncias orgânicas. As enzimas lisossômicas são sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso, do qual migram para o complexo golgiense. Neste, são empacotadas em bolsas membranosas, que são liberadas para o citosol.
e passam a constituir os lisossomos primários. Uma célula animal pode conter dezenas ou centenas dessas organelas. A função dos lisossomos é promover a digestão intracelular. A atividade lisossômica é significativa em células que capturam partículas ou substâncias do meio externo por fagocitose ou pinocitose. Esse é o caso de protozoários como a ameba, que capturam alimentos e os digerem dentro de grandes bolsas membranosas, comparáveis a pequenos estômagos intracelulares. Então, os lisossomos eles têm função da digestão intracelular. Então, aqueles organismos e aquelas células que realizam muita digestão intracelular, eles utilizam bastante os lisossomos para realizar essa digestão, já que os lisossomos possuem diversos tipos de enzimas digestivas que vão atuar na digestão intracelular, como por exemplo as amebas, né? As amebas são protozoários unicelulares que realizam a digestão intracelular do alimento que elas fagocitam do ambiente. Outras células em que há grande atividade lisossômica são os macrófagos e certos tipos de glóbulo branco do sangue, que capturam bactérias e outros agentes invasores de nosso corpo, defendendo-o de infecções. Então, os nossos glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra infecções e micro-organismos invasores. Então, alguns glóbulos brancos, como os macrófagos, eles fagocitam esses micro-organismos invasores. Ao fagocitar, esse micro-organismo passa para o interior de bolsas membranosas no interior da célula, que irão se juntar a lisossomos cheios de enzimas digestivas, que irão digerir e destruir esses micro-organismos, ajudando a defender o nosso corpo das infecções. As bolsas membranosas com material ingerido, sejam fagossomos ou pinossomos, fundem-se a lisossomos e originam bolsas maiores, em cujo interior ocorre a digestão intracelular. Essas bolsas são os vacúolos digestivos, também chamados lisossomos secundários. Então, quando as bolsas membranosas, cheias do material a ser digerido, se juntam com os lisossomos, forma o vacúolo digestivo, também chamado de lisossomo secundário. E dentro desse lisossomo secundário, será realizada a digestão daquele material, seja ele substâncias orgânicas ou micro-organismos invasores. Substâncias úteis originadas da digestão atravessam a membrana do vacúolo e passam para o citosol, no qual podem ser utilizadas como fonte de energia ou como matéria-prima para a produção de novos componentes celulares. Restos não aproveitáveis permanecem no vacúolo digestivo, que passa a ser chamado de vacúolo residual. Ao se fundir com a membrana plasmática, o vacúolo residual elimina os resíduos para o meio extracelular, processo denominado plasmocitose ou defecação celular. Então, após o lisossomo se fundir ao vacúolo digestório e digerir as substâncias, se as substâncias forem úteis, elas tiverem utilidade para a célula, elas vão para o citoplasma e podem servir de fonte de energia ou de matéria-prima para a célula produzir suas substâncias. Por exemplo,
Se a substância originada for açúcar, como glicose ou lipídios, elas podem ser utilizadas como fonte de energia. Se forem aminoácidos, fosfolipídios e outras substâncias, podem ser utilizadas como matéria-prima para a célula produzir as suas estruturas celulares. Se não servir para nada, se a célula não tiver utilidade daquelas substâncias, elas são eliminadas para fora da célula a partir da fusão com a membrana plasmática, o processo de plasmocitose. A atuação dos lisossomos na digestão de partículas e substâncias vindas de fora da célula é denominada função heterofágica, do grego hétero, diferente, e fagos, comer, dos lisossomos. Então, se a substância digerida vir de fora da célula, é a função heterofágica. Agora, se a substância a ser digerida for da própria célula, aí é a função autofágica. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática das funções heterofágica e autofágica dos lisossomos. Então, nós vemos aqui na figura A, por exemplo, aqui, se uma mitocôndria, a mitocôndria já está muito velha e ela não está mais funcionando bem. Aí a bolsa membranosa vai envolver essa mitocôndria, vai formar um vacúolo autofágico. Esse vacúolo autofágico vai se juntar com o lisossomo primário e vai se transformar em um lisossomo secundário. No interior desse lisossomo secundário, a mitocôndria será digerida e o resultado dessa digestão poderá servir para a célula ou de fonte de energia ou de matéria-prima para a produção de novos componentes celulares. Agora, quando a substância vem de fora da célula, através do processo de fagocitose ou pinocitose, ela também forma uma bolsa membranosa, só que nesse caso é chamado de fagossomo. Esse fagossomo se junta com lisossomos primários, ou o fagossomo ou o pinossomo se junta com os lisossomos primários e forma o lisossomo secundário. Nesse caso é a função heterofágica, porque a substância digerida está vindo de fora da célula. Quando é de dentro da célula é função autofágica. No interior do vacúolo digestivo do lisossomo secundário, essas substâncias serão digeridas e os resultados da digestão, se forem úteis para a célula, serão utilizados como fonte de energia ou de matéria-prima para a célula. Aqui na figura B é a fotomicrografia de um corte de célula animal em que se vê lisossomos secundários, alguns deles digerindo partes da própria célula. Então aqui essa parte escura, onde tem a letra LI, ela está representando o lisossomo secundário, que está digerindo partes da célula. Os lisossomos também atuam na digestão de partes da própria célula em que se encontram, o que é denominado função autofágica, do grego autos, que significa próprio, e fagos, comer. Por exemplo, quando um organismo é privado de alimento e suas reservas se esgotam, as células podem realizar autofagia e digerir partes de si mesma como estratégia de sobrevivência. A estrutura celular que vai ser digerida é inicialmente cercada por membranas do retículo endoplasmático,
que formam em torno dela uma bolsa membranosa, o alto fagossomo. Este se funde a um ou mais lisossomos, originando um vacúolo autofágico. Este, como o vacúolo heterofágico, também é um lisossomo secundário, pois em seu interior ocorre a digestão. Então, também pode ocorrer a digestão de partes da própria célula, como, por exemplo, quando o organismo está com fome por muito tempo, né? Se a gente ficar muitos dias com fome e se esgotarem todas as nossas reservas energéticas de açúcar e de gordura, a célula começa a digerir as partes da própria célula como estratégia de sobrevivência. Outra função da digestão das próprias partes da célula é para poder renovar, porque algumas células elas duram a vida toda, então para renovar essa célula tem que digerir as partes dela e produzir novas partes recém-formadas. Células eucarióticas utilizam normalmente a autofagia para eliminar partes desgastadas e reaproveitar alguns de seus componentes. Células nervosas do cérebro, por exemplo, que se formam na fase embrionária e podem durar por toda a nossa vida, têm todos os seus componentes, exceto os genes, digeridos e reciclados a cada mês. Nesse contexto, a autofagia é um processo que permite às células manter sua juventude. Então, algumas células do nosso organismo, ela dura a vida toda, desde a nossa fase embrionária até a velhice. Então, para essas células não ficarem muito velhas, não envelhecer bastante, ocorre a autofagia, onde partes das células são digeridas e recicladas repetidas vezes ao longo do tempo, né? No caso dos neurônios do cérebro, isso ocorre a cada mês. A cada mês, as partes da célula do neurônio são digeridas e recicladas, renovando assim a célula, né? Para manter sua juventude, já que os neurônios duram por toda a vida, até a velhice. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!